Queria compartilhar nesse momento de dízimos e ofertas algo que eu tenho aprendido nesses últimos dias sobre escassez. Há anos, eu tenho tentado estudar esse assunto de finanças e agora tenho me voltado um pouco mais para essa parte da escassez, que é algo que assola a nossa nação, como país. E algo que tem me chamado a atenção, eu tenho acompanhado uma professora dessa área que estuda comportamento financeiro. Ela se chama Jéssica Câmpara. Se você quiser aprender mais sobre comportamento financeiro, é muito importante, muito interessante o que ela faz, porque é a área de estudo dela. Ela não foca na parte prática, no sentido de não só, o que você tem que fazer para sair da escassez? Gastar menos do que ganhar mais do que gasta, ter uma reserva de emergência, fazer um investimento mensal. Isso são as coisas de praxe, que é boa e que tem que ser feitas para a gente sair de uma realidade de escassez. Não é isso, não é esse o ponto. A questão é que ela dá um passo anterior. Ela vai para o por que a gente não consegue gastar menos do que ganha? Por que a gente não consegue pegar um empréstimo impensado? Por que a gente não consegue isso? Aí entra muita psicologia. Então, a área de estudo dela é essa. Então, se você jogar no YouTube ou no Instagram, Jéssica Câmpara, vocês vão ver a abordagem dela e é muito interessante. E uma das abordagens que ela faz de estudo é entender o porquê da escassez. O que acontece que coloca a gente nesse ciclo de escassez? Porque a escassez, ela gera um ciclo vicioso. E o que os estudos mostram, por exemplo, fazem estudos muito com agricultores. Por quê? Porque os agricultores, eles têm um momento do ano de bastante abundância, quando colhem e vendem a sua colheita, e aí eles plantam de novo na época e esperam a chuva, ou tem uma forma de regar artificialmente, mas eles precisam esperar aquilo crescer de novo para eles venderem. Então é diferente da gente que recebe mensalmente, na maioria das pessoas. E o que esses estudos mostram é o seguinte: eles fazem um teste de raciocínio com essas pessoas nesses dois períodos, no período de abundância e no período de escassez. E o que eles percebem? O mesmo teste feito com a mesma pessoa, quando essa pessoa está num momento de abundância, ela tem mais capacidade de raciocínio. Ela consegue pensar melhor. Ela consegue resolver os problemas que são dados para eles nos estudos de forma mais fácil. E quando eles fazem o mesmo teste com a mesma pessoa, no momento que ela ainda não colheu, que ela está há alguns meses já sem receita, e ela precisa ter essa organização financeira para que aquela receita dure o ano inteiro, eles são piores, eles vão piores nesses resultados. Ou seja, eles não conseguem raciocinar direito. Isso é um dos estudos, e o que os estudiosos têm mostrado é o seguinte: quando a gente está num ambiente de escassez, a gente não raciocina direito. E o fato da gente não raciocinar direito, por quê? Porque isso toma a nossa atenção. Quando a gente está num momento de escassez, eles chamam isso de efeito túnel. Não sei se vocês já entraram num túnel muito escuro. Lá em Sabará, lá em Sabará tem muito disso, Aqueles túneis que passam o trem, a gente na nossa infância entrava naqueles túneis e você não consegue enxergar nada. A gente vai só tateando. A gente só enxerga uma bolinha lá no final, que é a luz no fim do túnel. E eles chamam esse efeito por quê? Porque a pessoa que está num momento de escassez, ela não consegue ver mais nada em volta dela. Ela só consegue enxergar a bolinha da conta do dia seguinte, do aluguel, do boleto, entende? Então a escassez, ela gera isso no nosso cérebro. Toma a nossa atenção, toma a nossa energia. E isso prejudica as nossas decisões práticas que a gente precisa tomar, inclusive para sair da escassez. Olha que interessante. Por isso que é um ciclo vicioso. E sem falar dos prejuízos, Uma criança que nasce em um ambiente de escassez, ela não alimenta direito, isso gera problemas de desenvolvimento do cérebro, faz com que ela perca desenvolvimento de linguagem e tenha mais propensão a ter problemas psicológicos no futuro. Então é um ciclo que atrapalha tanto o nosso corpo quanto o nosso psicológico. E aí a pessoa que está nesse momento de escassez, ela toma decisões impensadas por causa disso. Aí vem aquele empréstimo
com juros muito altos, que ela não conseguiu raciocinar. Aí vem as compras compulsivas. Por quê? Porque ela foca tanto na escassez que ela precisa de ter algum prazer. E aí ela não consegue ter aquela consciência de pensar o seguinte, olha, ela não consegue adiar certos prazeres. Eu vou juntar o dinheiro para comprar quando eu tiver condições. Não, ela adianta esses prazeres, faz o carnê, faz a dívida. Isso vai gerando uma bola de neve. Então a escassez, irmãos, é algo terrível, que assola o nosso país. E gera um ciclo vicioso. E a primeira, como sair disso, né? A escassez gera esses problemas que podem nos fazer entrar nesse ciclo vicioso, mas como sair desse momento de escassez? O primeiro passo é isso que a gente está fazendo aqui, é tomar consciência. Por quê? Porque a gente age muito no automático. Então o primeiro passo é você entender que se você está num momento de escassez, num período de escassez, ou se você nasceu nesse ambiente, entenda que você tem essas dificuldades de raciocinar de forma saudável. Você é mais propenso a fazer compras compulsivas. Então, sempre... impulso. Então, sempre que você estiver, você tem que pensar nos seus gatilhos. Quais são os seus gatilhos? É entrar numa loja? Se for entrar numa loja, já se precaveja. Já não entre. Então, comece a pensar de forma consciente e tomar consciência quais são os gatilhos que geram em você esse desejo impulsivo. Se você não consegue tomar uma decisão claramente saudável, peça ajuda. Não fique com as suas dificuldades só para você. E esse ano a gente tem tentado, a gente começou com foco, né, semana passada, sobre finanças, e a gente já está pensando no próximo, exatamente para que a gente ajude os irmãos a saírem desse lugar da escassez. Irmãos, isso impregna na nossa mente de uma forma que a gente não consegue controlar. Eu me pego em vários momentos, né? Já me peguei em vários momentos receoso em comer mais um pedaço de carne, por exemplo, no almoço, porque essa foi a minha história. A gente tinha um frango para cada um bife para cada um, não tinha mais. E aí a gente podia pegar arroz, feijão, então não podia pegar mais um pedaço de carne. Então isso gera traumas e consequências para a nossa vida adulta. Né? Lá na nossa casa a gente comprava uma bandejinha de 6 iogurtes para o mês. E aí quando eu decidia tomar o iogurte, eu pegava a colher, enfiava ela reta assim, deixava cair o excesso e comia o que ficava na colher. E comia devagar, para saborear, porque eu sabia que aquilo ali, eu só tinha mais 2, né? Porque era eu e minha irmã. Então era 3 potinhos para um mês. Então aquele potinho ali tinha que valer a pena tomar aquele potinho de iogurte. E aí eu me vi na fase adulta com um desejo assim assustador por iogurte. Eu gostava de iogurte demais. Aí eu fui começar a pensar no meu passado, como que as coisas vão gerando consequências, né? E a escassez gera isso. E aí eu lembro que com 18 ou 19 anos, quando eu estava trabalhando, eu comprei uma bandeja, que já era aqueles potes, né? Pote não, aquela garrafinha de 900 gramas, eu comprei um para mim e tomei no glute-glute. Por quê? Porque tinham traumas do passado, né? Eu fui muito privado de iogurte no passado, então isso gera problemas na fase adulta. Então, comece a pensar nas suas atitudes. Quais atitudes que você tem hoje, quais as crenças que você tem hoje que te limitam, que te aprisionam nesse lugar de escassez, que geram ciclos viciosos. E a gente tem orado para que esse ano seja um ano diferente para nós nessa área. Que a gente consiga sair de dívidas, que a gente consiga montar a nossa reserva de emergência, que a gente consiga fazer investimentos para o futuro, né? Porque na terceira idade, nós não temos a mesma força de trabalhar. Então nós precisamos também ser prudentes para o futuro. Então tudo isso faz parte, inclusive, de saúde mental, irmãos. É difícil ter saúde mental Por quê? Porque você está nesse túnel, só pensa nas dificuldades, nos boletos, e aí você, às vezes, atrapalha o seu sono. Então é um ciclo que vai te destruindo como ser humano.
E eu queria lembrar um texto, está lá em 1 Timóteo 6, e relembrando, a gente tem falado esses anos todos, a gente tem dado muita ênfase sobre o outro excesso, né? Que é o extremo oposto da escassez, que é o excesso. E esse texto fala muito disso, né? 1 Timóteo 6, Paulo vai falar sobre o amor ao dinheiro. Mas o ponto que eu queria chamar a atenção hoje, que está lá no verso 8, 1 Timóteo 6, 8, é o seguinte: tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Então esse texto ele fala dessas duas formas, desses dois extremos. Então cuidado com o excesso, que é o que a gente tem falado há anos, mas também existe um outro aspecto, olha que interessante. Você tem que estar satisfeito quando você tem o sustento. Então você não deve se satisfazer na escassez. Isso não deve ser algo natural para a sua vida. Você não deve se acomodar num estado de escassez, em dívidas, em falta de possibilidade de descansar com a sua família. Isso não é um lugar saudável para você. Entendem? Então existem duas abordagens. Paulo não está falando, seja satisfeito na escassez. Ele está falando o seguinte, tendo o suficiente para uma vida boa, com satisfação, que ele fala no verso 17, né? Porque a vida também tem que ter satisfação. Assim, nessa fase, nesse momento, aí sim você se satisfaz. Então, a mensagem que eu queria deixar hoje é: não se contente com a escassez. Não se acomode na escassez. Por quê? Porque você pode estar nesse ciclo vicioso. Você nasceu nesse ambiente, você nasceu num lugar pobre, você nasceu num lugar onde tem escassez. Isso gera consequências no seu cérebro e na sua psicologia humana que te aprisionam nesse lugar. Mas a Bíblia ela traz uma perspectiva equilibrada para a vida humana. A gente não deve ter escassez. A gente tem que tomar cuidado com o excesso, mas também não precisamos viver na escassez. E esse ano a gente quer um ano diferente para a nossa igreja. A gente quer um ano que a gente consiga sair desses ambientes de escassez e ter uma vida mais leve, ter uma vida mais saudável, ter mais possibilidade de deitar no travesseiro com paz. E não só pensando em contas, em dívidas, em dificuldades. Será que mês que vem eu vou conseguir? Isso não é vida plena, irmãos. Isso não é vida plena. Então que seja um ano que a gente saia da escassez em nome de Jesus. Amém? Então vamos orar? Pai, nós oramos por esse ano, Pai, sobre a nossa vida, sobre os nossos irmãos, e que isso reflita na nossa comunidade também, Senhor. Queremos tomar consciência, Pai, do nosso passado e perceber quais atitudes no presente estão nos aprisionando nesse local de escassez, nessa mentalidade de escassez, Pai. Oramos para que o Teu Espírito Santo traga a memória do coração de cada irmão as atitudes que estão o aprisionando nesse ciclo vicioso. E que a partir de hoje nós sejamos, como a Lídia ensinou, tenhamos coragem e força de vontade e iniciativa para sair desse ambiente. Não queremos mais dívidas no nosso meio, Senhor. Não queremos mais. Não queremos mais pessoas ansiosas porque não vão conseguir viver o dia de amanhã, Pai. O Senhor nos alertou tanto sobre a ansiedade da vida que esse lugar de escassez nos gera ansiedade, estresse, e nós rejeitamos esse lugar no nosso meio, Pai. Nós queremos uma igreja saudável, uma igreja que consegue deitar no travesseiro com paz no coração, sem necessidades, e que o Senhor possa abençoar as obras das nossas mãos, inclusive com além do que a gente necessita, para que a gente tenha também o privilégio de contribuir na assistência aos santos, na contribuição com as igrejas, na ajuda aos irmãos próximos que têm dificuldade, e que isso redunde, Pai, tudo isso em graças e honra ao Teu nome. Então nós te clamamos nessa manhã, livra-nos desse lugar da escassez, em nome de Jesus, Pai. Amém.